De todas as decisões do futebol, contratações, etc. Pergunta boa. Para mim, assim, primeiro é muita honra, né? Estar representando milhares de torcedores nessa nova função. Com relação à SAF especificamente, a gente sempre vai tentar o diálogo, né? Mas, como eu tenho dito, o meu trabalho é em prol do Vasco. Eu sou a favor do Vasco. Então, o diálogo é sempre aberto, é sempre prazeroso para mim falar de futebol e poder contribuir. Desde o primeiro momento que eu fui eleito, obviamente sem ser empossado, eu já me coloquei à disposição para isso. O diálogo, como eu disse, sempre partiu, né, de mim para que isso acontecesse. Até o momento, por eu também não ser ainda presidente, vou ser daqui a pouco empossado, eu acho que isso vai facilitar. Quando se diz em 30%, é só você raciocinar em qualquer empreendimento. Quem tem 30%, ele é minoritário, mas ele precisa ser ouvido, conversar, e a intenção é sempre de ajudar e colaborar, dentro de conhecimentos, obviamente, do conteúdo que é o futebol. Eu tenho direitos e deveres com relação ao associativo que eu preciso proteger, principalmente a instituição, que é fiscalizar, que é cobrar, que é lutar pelo clube, que é lutar pelo torcedor. É para isso que eu vim, é para isso que eu me preparei. Então, o diálogo ele é sempre, né, a primeira opção para que as coisas funcionem em prol do Vasco. Eu torço pro Vasco, então é pro Vasco que eu vou trabalhar. Pedrinho, qual vai ser o seu grande desafio? Para o presidente Jorge Salgado, que está lhe passando o bastão, seria refazer São Januário para quase 50 mil pessoas. Pode ser o seu maior desafio? Esse eu acho que é um grande objetivo, a meta principal dentro do que eu tenho direito, né, como presidente do associativo, dentro do contrato que a gente está estudando e lendo. Então, o meu maior objetivo é que eu consiga, a gente sabe que tem alguns critérios ainda para serem cumpridos, a questão do potencial construtivo, ainda estão em recesso, a gente precisa da assinatura para que comece a dar andamento, para a gente observar o melhor projeto pro Vasco, não é o projeto do estádio do Pedrinho ou de qualquer outra pessoa, é o melhor projeto pro Vasco de estádio. A gente sabe que pode demorar de 2 anos e meio a 3 anos. O meu sonho e desejo é que a gente inicie o estádio no meio do ano, obviamente que pensando em 2 anos e meio de construção e eu entregando o estádio no final do meu mandato. Se isso não acontecer, o ideal é que inicie, obviamente, depois dessa data, se não puder ser cumprida, que inicie no final do ano, e aí a gente vai ver o prazo de entrega, mas esse é meu principal objetivo. Fazer o estádio, cuidar, obviamente, das minhas funções, que são o Paralímpico, os esportes olímpicos, as sedes, o associativo, né? Lutar pelo associativo. A história do Vasco vem de construção dos seus funcionários, das pessoas que trabalhavam no Vasco, e a gente não pode perder isso. Essa é a essência do Vasco. Pedrinho, o fato de você ter sido convidado pela SAF lá atrás, você acha que aproxima você, figura, Pedrinho, da SAF como sócio majoritário? Boa pergunta. Fábio, na realidade, quando eu fui convidado, né, foi uma conversa inicial, foi um convite para exercer um cargo esportivo, fosse ele como um diretor executivo ou um diretor técnico. Em algum momento ele travou. Obviamente, por uma lógica, eu acredito que eles consideravam o meu conteúdo importante para contribuir com o futebol. E naquele momento, se isso acontecesse, se eu saísse da emissora que eu trabalhava, que é a Globo, eu seria remunerado para exercer uma função como diretor técnico ou executivo. Isso não andou e eu me torno presidente hoje e posso entregar isso de graça, né? Com muita humildade, que eu sei que tem muitas pessoas capacitadas para contribuir com o futebol. Mas eu represento não 30% somente. Quando eu sou eleito pelos sócios, eu tenho a confiança não só dos sócios que votaram, mas eu tenho confiança de muitos torcedores que acreditam que eu possa colaborar com relação ao futebol. Eu vou estar sempre disponível e aberto para isso. Desde o primeiro minuto eu sempre estive aberto e disponível para isso. Desde antes mesmo da eleição, eu ainda estava na televisão e me coloquei à disposição para ajudar.
Então é bem simples. Eu estou aí, eu tenho um cumprimento jurídico, obviamente, com 30%, eu tenho legitimidade para participar do planejamento esportivo. Se vai ser feito ou não, obviamente o majoritário que determina, mas a minha função é participar, é ser proativo, é fiscalizar, é cobrar, é a responsabilidade da transparência do contrato, e é isso que eu vou mostrar para o torcedor. Você trabalhou do outro lado, na comunicação, né? O que você pretende trabalhar na comunicação do Vasco? Assim, a comunicação ela me ensinou muita coisa. Eu obviamente estudei, né, para estar ali naquele lugar, para comunicar melhor. A comunicação de uma forma mais simples para falar é fazer com que o outro entenda, né? Mas eu tentei trazer, além disso, de um entendimento, algo novo para a comunicação. E aqui o que eu percebi é ser verdadeiro. É você falar com a alma, com o coração, não ser um personagem. Quando eu comentava, além do conteúdo, sou eu, Pedrinho, ser humano, que tem sentimento. Eu vou errar, eu vou acertar. Esse sou eu. Eu jamais vou fazer algo ou falar algo que eu não possa cumprir com o torcedor vascaíno. Jamais. Então você sempre verdadeiro. Transparência, é isso que o torcedor quer, né? Eu vi uma frase da Leila sobre confidencialidade de contrato, mas por que isso? Se o torcedor é o maior patrimônio do clube, né? Então, assim, é isso, é transparência para o torcedor. O amigo Pedrinho sendo presidente do Vasco, como é que você está se sentindo nesse momento? Cara, assim, para mim foi uma grande surpresa ele aceitar, né? Quando a gente foi na casa dele para convencer, na verdade a gente achava que precisava ser um ídolo, né? Um de nós. Ou eu, o Felipe ou o Pedrinho. Aí começou comigo, eu falei, não, pô, eu tenho que fazer o meu canal crescer. E o Felipe, não, eu sou técnico. Então a gente olhou só sobre o Pedrinho. Não, o desafio maior era dele, né? Porque estava bem, muito bem empregado. Mas enfim, e para nossa surpresa, ele consultou a família. E o sentimento é muito parecido, meu, dele, do Felipe. Terminar um ciclo, sabe? Você chega lá, criança, joga, torce, joga, e depois vira presidente. Nem todos vão conseguir cumprir esse ciclo, mas acho que é um sonho para todos. E há 24 horas ou mais para que ele tenha o maior sucesso possível. Se é um sonho para todos, é para você também. Eu já disse que sim, já disse que não. Deixa o tempo falar. Nós vamos curtir aí os 3 anos do tempo. Obrigada, gente. Eu vou defender a instituição sempre. Eu preciso de todos vocês. É uma missão nossa e não minha. Para ficar claro, eu sempre digo que provavelmente eu não estou nem entre os top 10 da história do Vasco. Inclusive a gente tem aqui que é top 3, está entre os top 3 da história do Vasco. É o de 1. Mas eu sei também que eu ocupo um lugar muito especial no coração do torcedor. Eu sei que o torcedor olha para mim e vê muita verdade, principalmente se tratando de Vasco da Gama. E eu vou honrar isso até o último minuto que eu tive nessa cadeira. E mesmo jogando futebol e sendo atleta, eu sempre ouvi falar do que era isso tudo. E me incomoda muito a associação ser respeitada. Me incomoda demais. E vendo o que está acontecendo, a gente não percebe um avanço nos principais objetivos do clube, que é um desempenho desportivo, estrutura, dívida, responsabilidade social, representatividade junto às entidades. Quero dizer a todos vocês que estão aqui, minha função como presidente é fiscalizar, é cobrar, é ser proativo, é ser transparente na relação com a SAF. E é isso que eu vou fazer. Os presentes aqui, antes de eu fazer uma lista menor do que eu estou falando e ser mais rápido, uma atitude minha e do Leve, eu quero ressaltar aqui, que é esse Vasco robusto de pessoas que podem lutar por situações diferentes, mas quando
O segundo passo acontece quando se trata do meu espírito, porque eu não sou maior do que o Vasco, não é maior do que o Vasco, ninguém é maior do que o Vasco. Eu sempre fiquei do lado de fora ali, como isso aqui estava acontecendo, e as informações não eram muito boas, né? E tirando a questão de gestão, disso que eu estou falando, questão de humanidade, de tratar com amor, com carinho, porque o nosso objetivo maior é o Vasco. Eu nunca entendi sobre brigas políticas. A torcida do Vasco não aguenta mais isso. Acho que a minha entrada